Começamos mais um quadro, mais um dia, mais um programa. Eu digo programa, né, do nosso, para quem está acompanhando agora ao vivo, legal, é uma boa noite. Mas para quem está começando, quem vai acompanhar, seja assistindo ou ouvindo pelo podcast, então é o Senta que lá vem história. E o Senta que lá vem história, gente, é o nosso quadro semanal aí, sempre trazendo uma história, sempre trazendo um destaque aí para você. Exato, para você que acompanha, para você que gosta de boas histórias, de conhecer pessoas com suas, eu digo assim, com sua jornada, com suas jornadas, e é muito importante, empolgante, emocionante nós conhecermos as jornadas, as diferentes jornadas das pessoas. Então, o Senta que lá vem história é o nosso quadro semanal, sempre trazendo, sempre com um convidado, um entrevistado, uma entrevistada, alguém para que a gente traga aí realmente uma história que nos represente, que represente algo que nos traga aí algo a acrescentar nas nossas vidas, para que a gente reflita um pouquinho e tudo mais. Então, prazer, eu sou a Carla Ribeiro e estou aqui então no nosso quadro de hoje, Senta que lá vem história. E quem será o convidado, a convidada? Você viu? A convidada, eu já vi que ela entrou e eu já vou chamá-la, que ela hoje é de São Paulo, mas ela mora em São Paulo atualmente e ela que vai nos contar toda a sua história. Ela é coautora do livro Elas Empreendedoras, é uma advogada de sucesso, uma empreendedora, empresária, mas claro, ela que vai se apresentar, já vou chamá-la aqui neste instante, é a Joane Anunciação, a doutora Joane Anunciação. Vamos ver aqui se eu consigo chamá-la. Aqui, vamos ver, que às vezes dá uns tios. Chama, não sei o que acontece. Opa, vamos ver. Oi, Opa. Carla, tudo bom? Ah, joia, agora foi. Tava Gente, é a primeira ansiosa. vez que eu tô ouvindo a voz dessa mulher. Tava louca porque eu nunca ouvi um áudio, nada, a gente conversa sempre e tal, Sério. né? Mas eu nunca ouvi a voz dessa mulher, gente. Você É sabe, sério. você sabe que eu tenho mania de digitar, porque eu acho uma super falta de educação você mandar áudio. Tipo assim, eu dei uma dessa. Se você vai mandar um Exatamente. áudio, você já liga para a pessoa que é melhor. Exato, vou aproveitar, porque eu trabalho exatamente com isso, Joane. Eu trabalho com essa questão da comunicação é uma falta de educação mesmo, sabe? É falta de educação, assim, aquele recado agora. Meu Deus, quem me manda áudio, né? Mas é sério, gente. Principalmente para quem a gente não conhece. Principalmente se você não conhece a pessoa. Aí você vai chegar, oi, aquela coisa, bom dia, oi, manda um áudio. Assim, gente, calma, primeiro, se vai mandar um áudio que quer explicar, pelo menos se apresenta antes, né? Diga quem você é, o que que é, ou avisa, diz assim, olha, vou ter que. Mas evite. Ainda bem que puseram, eu digo, ainda bem que, né? Tem um e-mail, mas não faz bem. Mas esse é papo para outro dia, né, Joane? Mas eu concordo contigo, tá? Mas eu acho que Concordo. é uma coisa que a gente precisa entrar no assunto, né? Até porque é um assunto É, de empreendedoras, né? Se você quer empreender, exato, saber boas regras de comportamento, porque dá para exato. você vender o seu produto, né? Exatamente. E olha, eu tô super contente em conversar contigo, tá? De verdade. Porque assim, eu tava bastante empolgada. Eu assim, ai, vamos ver, vamos conversar. E eu tô muito feliz mesmo, porque a Joane, ela tem uma história muito bonita. E é bonita quando a gente vê hoje, né? Claro, né, Joane? Mas só tu É, que sabes aí, que vais poder falar pra gente, contar um pouquinho. E eu vou dizer para vocês, tá? Que a gente vai trazer alguns spoilers hoje aqui, mas a história completa depois vocês vão acompanhar, que eu estou com o livro aqui, é o boneco do livro, tá, gente? O livro ainda ele está em produção, mas já está aqui comigo, olha só. Aqui no Elas Empreendedoras. E a Joane está aqui, tá? Ela está aqui. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui, ó, vou ver. Tu lembra qual é o teu capítulo, Joane? nossa, sabe que eu não sei qual que é o meu capítulo? Eu te coloquei de propósito aqui, né, na verdade, gente. Ela abre o livro, a Joane abre o livro. Se você Eu olhar não aqui, gente, a Joane ela vai abrir o livro. E foi de propósito, sabe por quê? Porque sabia. ela inicia falando de é possível começar do zero.
E não tinha como não colocar, não tinha como não colocar no primeiro capítulo, sabe? Na abertura do Ai, livro Elas Empreendedoras. fico feliz. Gente, eu Muito falo, legal. escrever esse capítulo para mim é muito mais que escrever, é um testemunho, né? É um testemunho de Deus sobre tudo que Deus fez de possível na minha vida. Às vezes, assim, eu vejo muito na internet, em todos os lugares, muitas pessoas querendo ensinar fórmulas de sucesso. E eu acompanho a história de algumas pessoas e eu falo assim, gente, só pode ensinar alguma coisa quem passou por ela. Então, assim, Uhum, como você pode ensinar algo se muitas vezes você teve todas as condições favoráveis a você? Então, sempre que eu pego alguma pessoa para me espelhar, para seguir, para me motivar, para ter como exemplo, eu pego uma pessoa com uma história semelhante que a minha. Porque, assim, é muito difícil uma pessoa que veio do nada, ela pegar uma história de uma pessoa que teve condições de estudar, que teve pais com bons ambientes para essa pessoa e querer se equiparar. estrutura, né? Teve uma estrutura e querer se equiparar. Então, assim, não que eu fale que, né, essas pessoas também não são merecedoras. Cada um é merecedor dentro do seu meio que vive, né? Cada um tem seus méritos pela sua condição de vida e pelo que conquistou. Mas você, que é uma pessoa improvável, né, e querer se comparar com uma pessoa que tenha todas as probabilidades a seu favor, você está correndo, né, contra o vento. Então, você quer correr a favor do vento, pega uma pessoa com uma história parecida com a sua, com as condições semelhantes que a sua, para você ter como exemplo, porque eu acredito assim, pelo menos em toda a minha vida que eu tive exemplos, e todos nós temos exemplos, né? Eu lembro, Sim. não está escrito nesse livro, mas porque a gente teve que resumir, né? Mas eu lembro que o meu sonho de querer ser advogada começou a partir do momento que eu vi uma advogada atuando na cidade, né? E eu falei, Olha, eu ia te perguntar exatamente isso, porque assim, ela tem uma trajetória, gente, a Joane, ela tem uma trajetória incrível, tá? De começo, assim, parece, sabe uma novela? Parece uma novela, né? mexicano, né? Mexicana, é sério, a gente tem que falar mesmo, é verdade, porque tem, é assim, ó, desde cedo, desde sempre, né, nessa, batalhando, buscando, e a gente vê, assim, que, claro, olhando hoje, vê os resultados, a gente vê a grama verdinha, né, vê a grama verdinha, assim, mas e aí, como que foi regada essa grama, né? Como é que foi o adubo, essa coisa toda, né, Joane? Só tu e toda a tua força, toda essa tua trajetória realmente para nos contar, para nos narrar, né? Eu queria te ouvir isso, assim, é, falando para a gente, trazendo toda essa energia que a gente sente, porque foi um texto muito verdadeiro. Tô dizendo, gente, porque eu já li todo o livro, tá? Eu já li todas as histórias de todo mundo. Então, eu senti essa energia, essa verdade, sabe? Realmente, essa verdade, assim, nas palavras. E de um modo, eu digo assim, de um modo, uma narrativa muito bem construída, de um modo simples, e ela nos passou um passo a passo, assim, sabe? Tudo bem coisa também, claro, e essa jornada como advogada, né? Essa coisa como advogada, eu fiquei pensando ao longo disso, como que ela quis ser advogada? Claro, tem a tua história ali, né? Tem isso, Então, dizer, mas a motivação. não, então, a minha cidade hoje é uma cidade de 30 mil habitantes, né? Cansanção, que é uma cidade que eu tenho Uhum. de nascer, por sinal, né? E assim, a minha história eu tenho muito orgulho porque ela me aproximou demais de Deus. E eu falo assim, cara, eu posso falar de milagre, eu tenho um Deus verdadeiro, que não é um Deus assim, né, fictício. Não é só um pensar que existe Deus, é um materializar Deus na vida. Então, assim, hoje tem 30 mil habitantes, na época que eu saí de lá, eu acho que tinha uns 10 no máximo, 15 mil, não tenho uma certeza absoluta. Mas, assim, é uma cidade do sertão e o sertão da Bahia é todo movimentado por política, né? Então, tinha uma advogada na época lá que ela era muito militante na política da cidade, tinha vindo de Salvador, porque lá Olha. quem estuda em Salvador e mora em Salvador já é uma pessoa mais privilegiada, né? Isso daí são para as pessoas que têm oportunidade, que são de famílias mais abastardas, né? No sentido de Uhum. terem comércio, terem fazenda. E eu sempre via ela na cidade militante. Dela, inclusive, era até parecido com o meu, doutora Giane. Não sei mais o Tá. roteiro dela na cidade. Ó.
Então já fica um alô aqui, né? Ela sempre elegante, sempre bonita. Eu falava assim, nossa, um dia quando eu crescer, eu quero ser como ela. Eu falava assim, aí depois eu falei, agora como que eu vou ser como ela, né? Porque Aham. tem todas. Hoje, muitos incentivos, né? Para você entrar numa faculdade. Hoje tem muita. Tem. Bolsas, artigo. Antes era artigo 170 e olhe lá, né, ô, Joane? Mal e mal artigo 170 com pouquíssimas vagas, gente. Eu nunca consegui também. E depois, no passado, se você conseguisse entrar numa faculdade, você tinha dificuldade também de comprar os livros, que eram caríssimos. Hoje você tem o É. Google para pesquisar. Mas eu falei assim, eu sou uma pessoa que eu tenho muita fé. Eu falo para Deus, Deus, eu quero tal coisa. Eu não penso como que Deus vai me dar. Eu tenho certeza que Ele vai me dar. Então eu falei, Deus, eu preciso realizar meu sonho, né? Até porque meu sonho começou a ficar ser uma coisa assim que era um estado de necessidade, porque Uhum. morava numa cidade do interior e no sertão da Bahia é muito cultural que lá as mulheres começam a ter filho muito jovem. Então, assim, o pessoal fala assim, não, você foi mãe aos 15 anos. No sertão da Bahia, isso é possível, até porque todo lugar que existe muita dificuldade, como eu posso falar, quando um lugar é desprovido de educação, não chega educação, é desprovido de trabalho, é desprovido de qualquer forma, né, razoável de um cidadão sobreviver, ele geralmente tende a ser um lugar onde as pessoas costumam casar cedo, ter filhos cedo, e isso é normal. Entendi. No sertão da Bahia, assim. Então, eu, aos 15 anos, na minha primeira relação, já fui mãe, e aí eu já vinha de uma família de muita dificuldade, que meu pai, minha mãe trabalhava na roça, na casa de farinha, né? Plantação de feijão, casa de farinha. Meu pai era Olha, motor de cinzal, uma família muito pobre. E eu falei, cara, eu preciso sobreviver. Quando eu era pequena, eu trabalhava na feira. Na minha cidade tem uma feira na cidade, né? Aqui em São Paulo não tem isso, né? Feira. não. Aham. Lá na minha cidade tem uma feira na cidade que é um dia da semana só para essa feira, para as pessoas. Então eu já comecei trabalhando na feira em barraca. Inicialmente eu comecei trabalhando na barraca de outras pessoas, depois eu quis montar minha própria barraca e aí eu já vendia na minha própria barraca. Mas assim, apesar de tudo, as condições da Bahia são muito precárias no sertão baiano. São muito precárias. As possibilidades de você. Aqui em São Paulo, todo mundo tem possibilidade de estudar, de trabalhar. Uhum. No sertão da Bahia, você não tem possibilidade para. É longe de tudo, né, Joane? Deixa eu fazer uma pergunta. É, tem essa, agora que me veio, agora me veio uma lacuna aqui na minha mente, mas eu queria, só para a gente entender, gente, eu não apresentei, assim, quem é essa mulher, gente? A gente já sabe, ela é advogada, ela é uma nordestina, mas perdeu bastante sotaque, né? Já tá São Paulo, já. Já perdi, mas tem um pouquinho. Um pouquinho, dá um Mas pouquinho assim, vai. eu estava com 18 anos, hoje eu já estou quase com É, 40 anos, né? é, é. Tem muitos anos que E eu até estou. porque e até a questão da profissão, toda essa questão de eloquência e tudo mais, tem uma série de fatores que acabam influenciando, né, Joane? Contato com as pessoas e tudo mais, é. Um dos fatores maior que influenciaram, eu acho que é mais o preconceito que o pessoal tem com o nordestino. Porque quando eu cheguei Bah, aqui, o pessoal falar que não tem quem tudo não bem que creio, bah. eu quando eu cheguei aqui no início com sotaque, eu, tipo assim, não fui alfabetizada devidamente, então eu falava errado, então eu tive que me esforçar, eu tive que eu correr atrás, tentar aprender, tentar mudar a realidade que eu tinha vindo, porque eu era Bah. praticamente uma analfabeta, né? O Sim, sistema sim. educacional do sertão não é um sistema educacional. Se o daqui o pessoal fala assim, o ensino público de São Paulo é ruim, imagina do sertão. É. E isso que eu ia te perguntar. Deixa eu fazer antes de eu fazer a próxima pergunta, Joane, deixa eu te perguntar. Tu estás com fone de ouvido? Não, não tô. Não? Se tu tiveres um fone, porque às vezes dá uma cortadinha, aí de repente que às vezes fica melhor para quem está ouvindo, acompanhando a gente, porque às vezes a tua fala, para mim aqui tá vindo um pouquinho cortadinho assim, que às vezes tem alguma interferência. Vamos ver se melhora, que às vezes é só de um ladinho, eu também ponho só de um lado para dar um. Melhorou?
Melhorou. Ah, agora Ou sim, que 100%, bom. agora tá ótimo. Agora estamos ouvindo bem. Que Joane, e bom. falando bem sobre essa questão de educação, porque assim, ó, eu percebi, Joane, ó, gente, a Joane, ela é advogada, administradora, ela é fundadora do Anunciação Assessoria Jurídica Empresarial, ela tem uma vasta experiência na área de direito trabalhista, processo civil, tributário, criminal, ela atua como controller jurídico também no Anunciação, eu digo, é empresa, né? Na empresa de advocacia, É no uma escritório de empresa de advocacia assessoria. dela, Isso. isso, assessoria jurídica. E além disso, ela se diz uma apaixonada pelas relações empresariais, é empresária, sócia na Tuareg, posso falar Touregs Tuareg? Seguros. Isso. E também na XMPI Soluções Financeiras. Gente, essa mulher faz de tudo. Tem um negócio que pra lá e cai lá e não para. Não tá E fácil assim, criar filho, né? Tem que se virar. não, né? Tem que ir atrás, né? Exatamente. Tem que ir E olha só, atrás. Joane, tu falasse toda essa tua história, tu, aos 15 anos tu já fosse mãe, e os Aos teus 15 estudos, assim, a anos. questão do ensino médio, aqui tu falas aqui na tua história, né, mas pra gente entender como é que foi, assim, a conclusão da escola, né, nesse teu processo, porque a Joane, gente, é Cansanção, como é que eu pronuncio o nome da cidade lá? É Cansanção. Cansanção, Cansanção. Bahia. Sertão E quem baiano, nasce, perto de e quem nasce, Canudos. ai, Canudos a gente Perto de conhece. Lampião e Maria Bonita. Cidade bem É, sertaneja mesmo. isso. E quem é de Cansanção é cansancense? Não, cansançoense. Meu Deus, a criança que se alfabetiza lá já começa com problema, porque tem que, Com né? dificuldade. Cansançoense, meu Deus. Mas é ótimo, né, para treinar o C cedilha, o S, olha só, né? Mas né, que é complicado, grande. Bem Mas como é que complicado. foi, assim, a questão da escola para ti? Porque de lá teus pais foram para São Paulo, aí ficasse um tempo em São Paulo, depois vocês voltaram para Voltei. Cansanção. Fala pra gente, e a mãe e estudante adolescente, como é que foi esse período? Essa parte foi bem difícil, porque a minha cidade é uma cidade bem tradicional, né? Cidade pequena do sertão da Bahia, você ser mãe solteira é um É. grande problema. Hoje em dia se evoluiu bastante nesse sentido. Eu vejo que tem uma aceitação muito grande em relação a uma pessoa ser mãe solteira. Mas na minha época eu tinha que ir para a escola e aí eu tinha que enfrentar que minhas amigas não queriam andar comigo porque era uma vergonha, tipo, eu ter que ser uma mãe solteira. Então, Olha, muitas vezes eu estava na escola tendo aula e eu lembro que a blusa da escola era uma blusa branquinha e descia o leite da amamentação na sala de aula e eu tinha que enfrentar tudo aquilo, né? A discriminação de não bah. ter minhas amigas perto de mim, porque elas poderiam ser mal faladas, né? Tá andando com uma mãe solteira e tinha que Uhum. estudar, porque eu sempre, desde cedo, eu gostei de estudar, sempre eu senti alegria em estudar, então eu sempre ia para a escola, sempre ia para catequese. A maternidade foi uma coisa que foi algo assim, a minha primeira relação engravidei, eu quis Nossa. assumir porque eu sempre fui uma pessoa muito cristã e apesar do pouco conhecimento na época, porque hoje em dia os adolescentes eles têm toda a oportunidade de conhecer o que é ter uma relação sexual, como é ter um filho, Uhum. todas as coisas estão disponíveis para eles. Na minha época eu imaginava que uma pessoa para engravidar ela tinha que ter uma sequência de relações sexuais. Minha mãe e meu pai eram pessoas totalmente desprovida de conhecimento, então nunca pude Sim. assistir na minha casa, tipo assim, passava uma novela, alguém se beijando, minha mãe tirava. Então, educação sexual a gente nunca teve. Então, foi uma coisa que aconteceu na minha vida, mas hoje eu vejo pelo lado bem positivo, porque meu filho foi um fator assim que me motivou a querer mudar a minha realidade. Ser mãe foi o que me fez sair do lugar. Então, assim, eu agradeço muito a Deus ter tido meu filho, porque ele foi o combustível que eu precisava para Deus me mostrar que existiam outros caminhos e que eu poderia mudar dali a minha história. E foi nesse momento que eu comecei a entender que eu precisava buscar novos caminhos e eu precisava mudar tudo que eu vivia e eu não precisava repetir os padrões familiares ou repetir todas as condições que geralmente as pessoas acabam repetindo por acreditarem que se elas nasceram numa condição de pobreza, numa condição de analfabetismo, e todo mundo ali ao redor delas vivem isso, elas precisam viver. Então, nesse dia,
no dia que meu filho nasceu, eu entendi que eu podia mudar a minha história. E foi uma coisa assim que eu até falo, um dia eu estava chorando e eu falando, eu me emociono, que eu lembro. E eu falei para Deus, falei, Deus, como que eu vou conseguir? E eu comecei a chorar porque eu tinha 15 anos. Meu Imagina, pai não quis mais falar comigo, ficou um ano, inclusive, sem falar comigo. olha. E eu falava, como que eu vou conseguir, Senhor? E eu lembro que nesse dia eu fui dormir, Deus falou para mim, você confia em mim? E eu olhei assim e falei, nossa, Deus aqui falando comigo. E eu falei, eu confio. Ele falou, então faça o que eu estou pedindo. E aí, desde aquele dia, foi como se Deus chegasse para mim e falasse assim, confie, confie. E foi o combustível que eu precisava para ter coragem, para sair do sertão da Bahia, para vir para São Paulo e começar uma nova história. Nossa, é emocionante, né, gente? É emocionante. Eu lembro. E assim, lendo, para quem está chegando, ou quem vai pegar, pegou pela metade, a Joane está contando uma parte, né, da história dela, claro, uma parte da jornada que está no livro Elas Empreendedoras, e ela já vai falar agora essa parte também do lado empreendedora, porque ela precisou vestir a camisa mesmo, ela diz aqui, inclusive, né, eu já, sem que falassem o que era ser, o que era empreender, eu já empreendia. Ela fala muito disso, gente, fala da questão da venda, ela fala muito, e isso eu, assim, considerei muitíssimo, achei muito incrível essa relação que tu fizesse com a questão da vida, e essa questão realmente de venda, de imagem, de correr atrás, de dizer, né, olha, estou aqui querendo, tenho um objetivo, mostrando realmente ação, né, mostrando uma pessoa realmente que estava ali motivada, não, eu preciso, eu quero, vamos atrás, vamos correr, né, sem desistir. E tá aqui, ela abre o livro com o capítulo 1, tá aqui com o capítulo É Possível Começar do Zero. O lançamento vai ser no dia 3 de setembro. No outro sábado eu vou conhecer a Joane Ah, pessoalmente, inclusive em Florianópolis. Então vai ser no que Hotel bom. Mercury. Vocês estão convidados para acompanharem o lançamento. Ele vai ser transmitido pelo canal da Editora Legado a partir das 19 horas. Então vocês estão todos convidados para acompanharem ao longo destas semanas também, aí desses dias, com as demais coautoras. São 17 empreendedoras aí que trazem, e a Joane, ela abre, trazendo essa história, e ela fala, ela ainda destaca em algumas partes, por exemplo, o que ela acabou de dizer, e o primeiro passo foi ter fé e acreditar que tudo era possível, Eu né? Acreditar que falo, tudo era possível, ela eu, coloca isso, ela põe aqui e diz isso, acabou de afirmar pra gente, né? E tu falas do medo também, né? Que um dos fatores que mais bloqueiam as pessoas é o medo, Joane. Tu tivesse medo sim, em algum momento dessa tua parte, dessa tua jornada? muitas vezes na minha vida eu tive medo. Um dos meus primeiros medos foi como que eu vou criar um filho aos 15 anos sozinha? Uhum. Porque eu tenho meu filho hoje, tem 23 anos, e eu crio ele sozinha. Quando eu falo sozinha, é sozinha mesmo. Estou falando aí que recebe uma Sim, pensão de R$ 200, é sozinha. sim, sim. Então eu tive que ser pai e mãe do meu filho. Então esse foi um dos primeiros medos que eu enfrentei, né? Como criar um filho sozinha. E aí nesse momento eu percebi que eu precisava perder meu medo, e para perder meu medo eu precisava buscar algum meio de força. E eu falo para todas as pessoas o quê? O nosso meio de força é ter inteligência espiritual. Quando eu falo de inteligência espiritual, não estou falando de religião, não estou falando de religiosidade, não estou falando disso. Estou falando de você ter uma fé que vai te mover muitas vezes quando você quer parar. E quando você tem Uhum. essa fé que te move, que te faz seguir, que te faz continuar, o medo passa a ser algo que para você é só mais uma coisa no seu caminho. Não é um fato que vai te paralisar. Você vai entender que vai existir um medo em todas as relações que você faz. Por exemplo, eu vim fazer essa live e falei, nossa, meu Deus, vou fazer uma live, como que eu vou falar com a pessoa? Gerou um medo em mim, mas eu Sim, sei que o medo é algo natural e que eu tenho que me motivar e seguir para o meu propósito. E para mim ter essa motivação diária diante de tantas coisas que a gente vive no nosso dia a dia,
só é possível se eu tiver uma inteligência espiritual. Então, eu preciso acreditar que eu tenho um propósito, eu preciso crer que existe algo além do que minhas forças, para mim poder sempre estar me movendo em direção do que eu acredito. Porque hoje em dia no Perfeito. mundo, eu falo, para te paralisar tem 1 milhão de pessoas. Tem 1 milhão de pessoas. Você não vai ter pessoas te incentivando. Na grande maior parte das vezes, você vai ter pessoas te criticando. E se você não Exatamente. aprender isso e você ficar esperando apoiadores, quando na verdade o seu único apoiador tem que ser você, porque ninguém no mundo tem que ter responsabilidade sobre você a não ser você mesmo. E para você entender isso e você ter essa libertação nesse sentido, você precisa ter uma fé inabalável e acreditar que é entre você e Deus e as outras pessoas não têm responsabilidade nenhuma sobre isso. Você começa a andar. Você começa a andar. Porque, assim, criticar, que nem eu falo assim, gente, as pessoas falam assim, eu recebi uma crítica, fiquei mal. Eu falo, cara, se você for ficar pensando nas críticas, no medo, no que vão falar, você nunca vai fazer absolutamente nada. Não sai do lugar, né? Porque vai Você ficar não olhando sai do sempre para lugar. trás, né? Retrovisor, assim, tá sempre olhando pro rabo, né? Sempre olhando para trás, aquela coisa. Vamos olhar para frente, né? Eu tenho medo de Exatamente. fracassar. Pô, você tem medo de fracassar ou você tem medo do que as pessoas vão falar se você fracassar? Uhum, Você entendeu? Então, às vezes, os nossos medos é sempre relativo ao que as pessoas pensam sobre nós, ou que as pessoas esperam sobre nós. E uhum. quando você entende que a sua relação é com você e com Deus, você passa a entender que você não depende mais do mundo e não depende mais das pessoas, e o único ser responsável pela sua vida é você. E Que aí, show. essa é uma das coisas assim que eu sempre me apego até hoje. Eu sempre até hoje que eu vou fazer qualquer coisa, meu direcionamento não é perguntar para um amigo, perguntar para um familiar ou perguntar para qualquer pessoa. Até porque Uhum. se eu fosse falar para os meus amigos lá no passado, ou até para minha própria família, que hoje eu seria uma advogada, ninguém acreditaria em mim. Imagina, tá maluca? Vai sair daqui de Cansanção para ser advogada em São Paulo? Né? Ah, Né? A capaz. minha Tem única isso, né? probabilidade de futuro era casar com uma pessoa da minha cidade, ter uma porrada de filhos e Olha, viver. né? Que é verdade. Esse era E meu futuro. era expectativa, né? Era expectativa de então. E assim, como é que foi? Tu voltasse para Cansanção, depois tu retornasse para São Paulo. A partir de quando que aí tu, não, agora eu vou para São Paulo, vou ficar em São Paulo. A partir de que momento? Já tinhas 18? Como é que foi Eu assim, estava com Joane? E esse 18 início? anos. Eu estava com Uhum. 18 anos, assim. Eu sempre vivi uma situação assim de muita pobreza, assim, inclusive eu falava, a casa que meus pais moravam era uma casa que eu falava assim, gente, num sertão da Bahia que não tem água, eu orava para não chover. Porque se chovesse era Nossa, melhor ficar na chuva. Tipo, bah. sempre era uma casa de telhado, chão de barro batido. Então eu falava assim, meu, era um sertão, mas eu tava orando para que não chovesse, porque eu ia ter que ficar na chuva. E eu comecei a sentir desejo a partir disso. Eu falei, cara, eu não quero que meu filho tenha essa vida, eu não quero que meu filho passe dificuldade, eu não quero que meu filho viva essa vida aqui que eu vivo, eu não quero que meus pais morram nessa condição, eu preciso dar uma condição melhor para os meus pais, porque meu pai e minha mãe, assim, embora meu pai fosse analfabeto, era um cara, quem é da minha cidade sabe, que vai assistir depois desse vídeo, era um cara Uhum, extremamente inteligente, um cara muito bondoso, era uma uhum. pessoa muito amada na cidade. Então eu falei, eu preciso dar um futuro melhor para essas E qual pessoas o que eu nome amo. dele? E qual o nome do teu pai? Meu pai chama José Luiz. Lá ele é chamado Zé de Isaías, né? Mas hoje Zé meu de pai Isaías? faleceu. Tem 7 anos Ah, que meu pai faleceu. certo. Zé de 7 anos. Isaías, olha. E a tua mãe, ela continua por lá? Ela ainda está aqui? Ou, como... Minha mãe mora lá, mas hoje em dia ela fica um pouquinho em São Paulo e um pouquinho lá. Inclusive agora ela está aqui Ah, em que São bom. Paulo. Ah, que bom. É São Paulo capital mesmo, né? Que tu moras. Não, eu moro em Taboão da Serra. Meu escritório é na Giovanni, no Morumbi, e Ah, eu moro em Taboão, tá. que é Ai, colado Taboão, tá assim. certo. É exato, é Taboão da Serra. A gente conhece tudo por nome. Eu sempre digo, São Paulo parece que é logo ali, porque a gente ouve muito, né? Os meios de comunicação,
conversando, falam notícias, está sempre no noticiário, então a gente parece que conhece todos os cantinhos, assim, né? Parece, a gente não conhece tudo, né? São Paulo capital é mais fácil porque O que que tudo você passa por quer? Vem lá, dar um né? oi. Tá por aí? O Miguel, meu Ah, é o filho, mais velho ou pequeno? pequeno. Ah, olá, Miguel. Boa noite. Ai, que bonito, olha só. Tem quantos anos ele? 11 anos. 11. E 11 é um anos. pouco tímido? Não, né? Não é Não, tímido, né? ele Nem um não é pouco, né? tímido. A timidez dele que ele fala assim, mãe, não coloca eu no seu Instagram porque minhas amigas te seguem. Ah, eu creio. Ó, a doutora Joane é uma best lawyer. Já teve antes falando que é advogata também. Olha, Ai, sucesso, doutor né? A Joane é Alexandre, meu sucesso por grande aí. amigo. É sucesso por aí, que bacana. E que bom, né, que os amigos, que na verdade acaba criando, eu digo sempre assim, é tipo uma tribo, né? Uma tribo no sentido de que tu tens a rede de amigos, a rede de apoio, tu acabasse criando ali, né, para onde tu viesse, no estado de São Paulo, acabasse indo. Tem isso, né, Joane? Então, a tua vida se fez ali, depois de toda essa batalha, toda essa jornada aí, realmente, que é uma jornada da heroína, né? A gente pode dizer que teve aí, que enfrentou, batalhou, correu atrás, foi atrás do próprio sucesso, né? Isso é importante, tá aqui, gente, tá no livro, tá? A Joane conta tudo Mas a aqui. luta continua, né? Porque a luta nunca É, para. exato. A gente sempre busca alguma A coisa, né? A gente luta tá nunca sempre para. Sempre você tem que nunca. estar se movimentando. No dia que você É, parar, você morre como ser humano, é. morre como tudo. Nosso E é sonho bom, né, sempre tá tem que estar sempre se buscando. renovando. E é bom estar sempre buscando, né, algo. Ah, agora, ok, conquistei, mas eu já estou olhando o outro agora. O que que eu vou buscar? Né? O que que eu vou... E isso foi isso que te moveu e continua te movendo? Essa busca incessante pela realização de sonhos, de desejos, de vontades? Fala pra gente, Joane. Olha, hoje em dia, eu falo assim, às vezes eu tenho o desejo de falar assim, não, tá bom, tá ótimo por aqui. Mas assim, eu falo assim, se Deus me trouxe até aqui, não era só aqui que Deus gostaria que eu ficasse, Deus tem algo mais. O que me motiva a crescer e a sempre continuar é sempre Deus. É sempre Uhum, Deus. Eu falo que Deus sempre está me direcionando e sempre está me guiando para alguma coisa. E aí sim. sempre eu vou interligando os pontos da minha vida ao propósito que Deus tem para mim. Tipo, muitas vezes eu recebo mensagens da minha cidade de mães que falam assim: olha, minha filha se inspira em você. Então, eu falo Que assim, falo que, legal. que bom que tem uma pessoa que está mudando a vida dela, pensando que eu mudei também. Ela pode e com certeza pode. Então, tudo que acontece na minha vida eu reverto no sentido do que Deus quer. Eu falo que para as pessoas o quê? Muitas vezes Deus permite que coisas aconteçam na nossa vida para que a gente possa demonstrar que milagres é possível. Então, tudo que acontece comigo e tudo que eu supero, tudo que eu passo, eu levo no sentido de que é um propósito de Deus, que é um milagre. E eu falo, Deus, se você usa a minha vida para que outras pessoas percebam que é possível, isso me deixa imensamente feliz. Porque eu não Maravilha. acredito no mundo que tudo que você adquire é só em prol do seu benefício, Uhum, né? O que você faz tem que trazer alguma coisa para outras pessoas. A gente precisa estar sim. a serviço de algo. A gente precisa estar a serviço das pessoas. Então, eu sempre falo para as pessoas assim, hoje em dia eu escuto muita gente falar assim, eu conheço o que é o amor, eu sei o que é o meu propósito, mas eu não quero servir. Eu falo, gente, não tem como você amar a si próprio, não tem como você amar alguém e não tem como você amar Deus se você não souber que amor é servir. Entendeu? Olha, e é Então, isso mesmo. E a gente se sente bem, né, fazendo isso, não é mesmo? É tão bom, é tão positivo, faz bem para todo mundo. porque o que acontece? O dinheiro e as outras coisas da sua vida é consequência. É consequência do amor que você coloca em tudo que você faz. Então você tem que ter propósito e ter amor em tudo que você faz. Porque senão você vai ficar fadado, né? Você vai ficar fadado na vida e você vai ficar beirando ao fracasso sempre Uhum. porque você não tem uma satisfação pessoal em nada do que você faz. Aí tá sempre buscando um algo que a pessoa nem sabe qual é esse algo, né? Aí Ela fica não aquela tem vida sem propósito, objetivo. né? É, sem Ela não tem objetivo. objetivo. É, E aí igual o você cachorrinho, não. ó.
se você não criar uma direção e você não tiver noção de onde você quer chegar, você nunca vai concluir projeto algum. Porque você fica Exatamente. pulando de galho em galho. E nunca, e faz um pouquinho aqui, vai um pouquinho para ali, um pouquinho para lá, e no final das contas acabou não fazendo nada de concreto. Fez só um pouquinho de tudo e não acabou não construindo, não edificando alguma coisa, né? Então, é Porque o que é que complicado ocorre isso. nisso aí, que eu falo no livro? A partir do momento que você adquire inteligência espiritual, você começa a adquirir também a inteligência emocional. Uhum, Se você não tiver uma inteligência emocional para saber se analisar, para saber analisar tudo ao seu redor, para saber o que você quer e para não deixar as influências externas chegar até você, você nunca vai saber exatamente quem você é e aonde você quer chegar. Você vai dançar conforme a dança de outras pessoas, não é a sua dança, porque sim. você não tem uma identidade. Você não sabe quem você é. Você não sabe o que você gosta de vestir, você não sabe o que você gosta de comer, você não sabe o que te faz feliz, você não sabe de fato o que é que você quer na vida. Então, como que pode algo se realizar na tua vida se você não busca sua conexão com Deus para poder ter a conexão real com você mesmo, se olhar no espelho e falar, eu sou isso. Olha, viu, gente, é firmeza. Eu imagino essa mulher ali, ó, na defesa aí, ó, exercendo a advocacia. Olha, porreta, como se diz. A gente Mas se esforça. faz quantos anos de advocacia, Joane? Quantos anos como Vai advogada? fazer 11 anos que eu sou 11 anos. 11 anos que eu sou advogada. Tô bebê ainda na É, tem, advocacia. é um bebê, mas não, Ainda tô mas com certeza, ó, estudando, pulso firme. É. ainda tô E antes, estudando gente, aí, sempre estudando. pois é, tá fazendo, tem um mestrado também na área? Tem, Tô né? cursando o mestrado agora. Na É, verdade, eu falo para as pessoas, né? O estudo nunca para. Nunca nunca. para. Você tem que estar sempre estudando, sempre se atualizando, sempre fazendo alguma coisa. Então, assim, eu sempre na minha vida, eu sempre gostei de estudar. Eu acho que como meu pai e minha mãe eram analfabetos e eu tinha isso, eu falava, cara, eu não quero ser analfabeta, eu quero estudar. Uhum. Então, eu sempre fui uma pessoa que sempre busquei estudar e conhecimento, e sempre gostei de ler. E assim, como eu tive que eu mesma aprender por conta própria tudo, inclusive escrever, falar e ler, eu mesmo tive a minha metodologia de ensino. Eu falo, eu mesmo pesquiso o que eu quero aprender, eu mesmo corro atrás. Sim, Então, assim, perfeito. eu Mas estou é sempre assim, quando estudando, sempre com estudando. propósito, né? Com propósito, essa que é a diferença. Por isso, colocou, não, eu quero fazer isso, eu preciso. Eu sempre falo isso para as pessoas também. Então, até nos cursos, né, que eu ministro, nas aulas, eu sempre falo. Primeira coisa, você gosta? Por que que você está começando a estudar isso? Por que que você quer aprender? Ah, porque eu sou obrigado. Tudo que a gente é obrigado aí dá problema. A gente tem que fazer realmente porque a gente quer. Porque é um desejo, porque é uma vontade. Sempre que é por uma vontade própria, né, pela pessoa querer realmente fazer algo, com certeza ela vai conseguir, vai ter êxito mais rapidamente. Tudo que é forçado, aí não vai. Parece que sofre, que custa, é uma coisa. Então, você desenvolveu, né, o jeito aí de estudar para correr atrás, para estudar. E eu vi aqui também, ao longo da história da Joane, gente, ela fala que ela estudou principalmente técnicas de venda, né? Começar assim, tem uma história da concessionária, foi indo, né? Eu comecei minha vida profissional como vendedora de concessionária. Então, vendi carro, vendi moto, entendeu? Então, assim, numa Olha, concessionária, geralmente os vendedores são mais homens. uhum, Então, na época que eu trabalhei na concessionária, eu comecei também uma faculdade de marketing, só que meu sonho era direito. Mas naquela época, direito era muito caro, eu não podia cursar. Então, eu comecei no marketing, estudei um tempo de marketing, mas eu não coloquei no livro. aham, pois é, eu não Mas sabia disso assim, que legal. Mas aí, depois, quando eu ganhei a bolsa de estudo, eu fui pro direito, aí abandonei tudo, que era o meu sonho, o que eu Aham, queria. sim, Mas assim, quando eu trabalhava com vendas, eu gostava de ler livros sobre vendas, livros sobre comunicação, como me comunicar, como vender,
como estudar o perfil de pessoa, se a pessoa ela é tato, se ela é audição, como que é a pessoa que eu vou vender o que eu estou vendendo. E eu trabalhava com venda de carro e de moto, então eu falava assim, como que eu vou falar de um carro e de uma moto se eu não sei termos, né? Então eu tive que fazer curso de mecânica de moto, Olha curso de só. mecânica de carro, porque o que eu falo para as pessoas hoje? Eu falo, gente, conhecimento liberta. Está escrito na Bíblia. Conhecei a Exato. verdade vos libertará. Isso é um Uhum, fato. Você quer ser escravo de qualquer coisa, você seja leigo, você seja ignorante. Então, perfeito. assim, você quer ser livre, você quer ter liberdade, uma liberdade real para a sua vida, adquira conhecimento. Toda espécie de conhecimento. Não, não é Uhum, porque eu sou advogada que eu vou estudar só direito. Não. Eu tenho que uhum. estudar história, eu tenho que estudar psicologia, eu tenho que estudar política, eu tenho que estudar todas as outras coisas para mim poder ter precisão no que eu falo, porque eu estou lidando com seres humanos, eu não estou lidando com Exato. máquinas o tempo todo. Exatamente. Você entendeu? Então, Exatamente. Eu assim, sempre falo isso também, concordo, ó, assinado embaixo, gente. É visão de mundo, né? É isso, é repertório, é visão de mundo que a gente precisa. então eu falo, a ignorância é o mal da humanidade, entendeu? A ignorância é o mal da humanidade. Eu, por exemplo, às vezes olho as pessoas aderindo causas sem conhecimento, falando coisas sem conhecimento, porque elas têm preguiça de estudar, porque elas têm preguiça de conhecer, porque é muito mais fácil alguém mastigar e vomitar na sua boca da forma que você quer Uhum, receber, do que você ser livre. Porque a exato. liberdade, muitas vezes, pode te afastar de pessoas. E às vezes a liberdade é meio que solitária. E você quer ser uma pessoa solitária, Uhum, né? exato. Então, assim, a Bela liberdade reflexão para a tem gente fazer, hein? consequências. A liberdade é É. solitária. Você ter conhecimento é solitário. Eu vejo muitas pessoas falando de coisas que elas nem sabem. Elas nem Uhum, sabem o que estão falando, elas nem estudam a fundo o que elas estão defendendo. Então, assim, se você não tem conhecimento, não defenda. Não tenho conhecimento, não vou falar nada, não vou aderir a essa causa. Ah, uhum. estou criando alguma paixão sobre alguma coisa, eu preciso estudar, preciso ler, preciso entender. Você entendeu? Eu lembro que há 8 anos atrás, eu tive uma fase na minha vida assim, bem difícil de divórcio, sequestro do meu filho, e minha vida estava acontecendo muitas coisas ruins. E eu falei, eu quero conhecer a Bíblia. Porque assim, eu sempre Certo. falei assim, eu conheço Deus, eu tenho fé em Deus, mas eu nunca parei e estudei a Bíblia. Eu falei, Deus, eu preciso entender quem é você. Eu preciso entender a minha história, eu preciso entender para poder ter precisão no que eu estou crendo. Eu preciso Uhum. entender porque eu preciso entender a minha vida, então eu tenho que entender a minha ligação com Deus. E foi um momento na minha vida, 8 anos atrás, que eu peguei a Bíblia e falei, vou ler como um livro. Eu não Sim, quero ler porque a é, Bíblia né? eu não quero ler a Bíblia É. no sentido religioso. Eu não quero lá e o pastor, ou o padre, ou quem quer que seja, algum líder religioso, falar para mim um versículo bíblico e eu nem sei a trajetória daquele versículo e eu tiro como se aquilo fosse uma verdade Uhum. absoluta. Exato, exato. Então, naquele momento, eu passei a estudar a Bíblia e passei a entender minhas origens e passei a entender minha ligação com Deus e passei, inclusive, a mudar a minha vida. Porque, assim, eu falo, Deus mudou o que eu sou e vem mudando porque eu ainda não sou nem perto do que eu gostaria de ser, entendeu? Mas eu falo assim, não sou eu que faço nada nessas mudanças, é tudo o Espírito de Deus que faz. Então, assim, eu vejo muitas pessoas, por exemplo, que falam de alguma coisa da Bíblia, ou brigam por religião porque não entende de verdade a Bíblia ou não tiveram conhecimento sobre a Bíblia. Ou critico outras religiões também que não estudaram, porque eu não É. estudo só a minha religião, estudo outras religiões. Então, eu falo assim, a grande confusão na humanidade, o grande problema da humanidade é a falta de conhecimento e a preguiça de buscar. Preguiça, né? Essa questão da preguiça realmente parece que tem hoje, porque assim, enquanto nós estamos numa sociedade que ao mesmo tempo facilita muito acesso a tudo, às coisas, ao conhecimento, nós temos um sem número de informações que são pseudo conhecimentos, né? Informações em formato aí, em forma de pseudo conhecimento. Vem tudo, entre aspas, é o mastigadinho.
e a pessoa, a maioria se contenta com aquele mastigadinho e não vai a fundo, não vai estudar. Ah, porque fulano disse isso, então legal, porque fulano disse isso, então ok, disse isso e repete o isso. Só que não sabe por que que é o isso, por que que foi falado isso. Vamos atrás, vamos buscar, vamos pesquisar. E E você é muito segue repetindo importante, né? mentiras, né? E acreditando em Exato, mentiras. Então, exatamente. o que eu falo para as pessoas, e sempre, porque tem muita gente que me procura e eu passo isso para elas também, que é possível você começar do zero, mas você tem que ter uma fé inteligente. Você tem que buscar conhecimento. Não basta você ter a fé, não basta você ter Uhum, o crer, não basta você ter as técnicas se você não tiver conhecimento. Então, assim, exato. estudei técnicas de venda que eu preciso ter uma imagem para vender. Tá, tua imagem vai vender, mas é o teu conhecimento que sustenta. E aí? E não é porque, ok, você até no início pode chegar, causar aquela impressão, mas e depois? Cadê o, né, cadê o conhecimento? Cadê realmente os conteúdos? Por isso que foi saber, né, pegando a tua história aí, foi por isso que foi saber um pouquinho mais de mecânica de carro, um pouquinho mais de mecânica de moto, porque não adiantava, legal, vai vender, mas agora, se vem um cliente, se chega alguém e quisesse saber algo mais, os teus Aquilo que argumentos já iam você cair por vende, terra. né? É, não é Aquilo que você mesmo? vende, você precisa conhecer. Uhum, precisa, gente. E aqui, agora aproveitando para a gente puxar por esse lado, a Joane, ela fala, ó, deixa aqui, no terceiro momento que ela diz, tá? Deixa eu falar para vocês, que ela destaca. Nesse terceiro momento, que aí vocês vão ler para entender qual é o terceiro momento, tá? Entendi a importância de aliar oportunidade com preparação, que é quando ela disse que eu precisava me vender, que ela realmente precisava o quê? Precisava vender, dizer, né? A gente se vende quando vai fazer uma entrevista de emprego. É uma venda. A gente está vendendo a nossa imagem para que a pessoa compre, que ela conquiste, para que ela confie na gente e assim a gente possa exercer a função, exercer um emprego, né? E ela diz, ainda destaca, saber vender é a alma de todo e qualquer negócio, e ela emenda com a questão do empreendedorismo na advocacia. É, Que existe isso, né? Por mais que eu até acredito que existam algumas ideias, assim, de repente alguns advogados falam, mas não, o advogado não vende. Vende também, né, ô sim. Joane? Fala Bom, pra gente desse teu eu lado muitas vezes empreendedor agora. já fui muito criticada, porque eu uso muito meu Instagram de forma pessoal, eu coloco muitas coisas pessoal, porque eu falo Aham, assim, nossa, eu vejo perfil de advogado, eu falo, cara, até eu que sou advogada, acho o perfil de advogado super chato. Então eu acho assim exato. que a gente não está vendendo só serviços, a gente está vendendo nossos valores pessoais, nossa imagem, Uhum, nossa alegria, nosso sucesso, nossa felicidade. Então, assim, eu não posso vender algo que eu não vejo resultado na pessoa. perfeito. Como que eu vou numa nutricionista gorda? Eu não vou Uhum. querer na nutricionista gorda. Eu não vou É num questão de psicólogo confiança, louco, que tá, entendeu? exatamente, é bem assim. Se Ou você um não personal, né? consegue, se você não consegue aplicar o que você vende na sua própria vida, como que você vai vender para alguém? Uhum. Você entendeu como? Igual eu vejo muita gente que fala assim, eu tô vendendo, eu vejo pessoas que vendem uma imagem de sucesso, mas eu não vejo a vida dela um sucesso. Então, como que eu vou comprar a tua imagem se tua própria vida não é um sucesso? Você E entendeu? olha só, é exatamente, exato. É claro que provavelmente é difícil, porque algumas verdades, gente, algumas verdades são complicadas, né? Algumas coisas assim a gente, poxa, mas é sacanagem, muita coisa é sacanagem mesmo, né? Que a gente não está falando de competência, de ser bom naquilo que faz ou não, mas a gente está falando aqui de imagem daquilo que vende, Você tem que né? ter uma imagem o E mais aí? próximo possível para o seu cliente ver que você tem uma vida real. Porque se o seu Uhum. trabalho não dá fruto para que tua vida seja um sucesso, é porque o seu trabalho não está correto. Você Exatamente. entendeu? Então, assim, Olha, não adianta eu falar o meu trabalho é um sucesso se a minha vida pessoal é um fracasso. é dedo na ferida, né? Você entendeu? É, Pro seu trabalho ser um sucesso, sua vida pessoal também precisa ser um sucesso.
entendeu? Então, assim, E ter eu que sempre... mostrar, né? Tem que apresentar realmente, porque as pessoas não veem, assim. Hoje, quando a gente diz não basta ser, não basta você dizer que sabe, tem que mostrar que sabe também, né? Tem que mostrar, tem que apresentar, porque isso faz parte do marketing, é a comunicação em si, né? Tudo isso, está tudo interligado, conectado, e para todas as Tudo profissões, interligado. né? E Todas. hoje muito mais, né? Mas sempre de fato foi assim. Sempre, principalmente na Uhum. advocacia. Na advocacia a gente eu falo que é uma área que a gente vende muito a imagem. Muita imagem. O Muitíssimo. advogado sempre teve que apresentar uma imagem de sucesso. Não tem como. Ah, agora deixa eu te perguntar, aproveitando, porque a imagem do advogado, e agora uma advogada, né, mulher advogada. Eu quero saber agora, quero saber o teu ponto de vista, a tua opinião, em relação à mulher advogada. O homem advogado, a gente imagina, um terninho e tal. A mulher advogada, tu acreditas assim que existe um preconceito à mulher, porque o homem, ok, geralmente tem aquela postura, tem aquele traje. Eu sei que existe também um código, né? Existe um código também para ir nos fóruns, enfim, né? No tribunal, aquela coisa toda, existe também, não vai chegar assim com qualquer vestimenta. Mas existe um preconceito, tu sentes assim que tem um preconceito com a mulher advogada e um homem advogado? Como é que está essa relação hoje, Olha, assim? E pegando é tudo, desde o que, modo de se assim, vestir e tal. a mulher em geral, ela sofre. Uhum, A mulher em geral, ela sofre. Só que, assim, eu sinto muito na minha própria pele, vivendo a advocacia, que para as pessoas não é normal uma mulher bonita ser inteligente. Então, assim, eu falo, para as bingo, pessoas isso não que eu ia é. falar. Assim, se você é uma mulher feia, gorda e tal, você pode ser inteligente, você é feia, gorda, então você desenvolveu a inteligência. Se você é uma mulher bonita, que vai na academia, que se cuida, que se veste bem, pô, tem alguma coisa estranha. Tá sendo Uhum, sustentada por alguém. uhum, Você uhum. entendeu? E isso é. E esse preconceito, na grande maior parte das vezes, vem da própria mulher. Eu tenho muito mais amigos homens, eu assim trabalho muito mais com homens do que com mulher. Sim. E assim, eu sinto preconceito. Outro dia mesmo eu fui fazer uma audiência, e aí eu cheguei na audiência, era uma audiência criminal, e eu cheguei na audiência, comecei a conversar com o promotor, e o promotor conversando comigo falou: doutora, vamos fazer assim, 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 assado. Eu falei: sabe, vou conversar com o meu cliente, e fiz um acordo com o promotor. Aí resolvi o problema. Aí eu cheguei na sala da OAB, tinha umas colegas lá na sala da OAB, eu não vou falar o fora, porque aí as Sim, colegas falaram aham, assim: deixa abaixo, deixa nossa, o abaixo. promotor só fez o acordo com você porque você é bonita. A competência, a habilidade, foi tudo água abaixo, não existe, né? Aí eu, obviamente, Bah. graças a Deus que sou uma pessoa muito bem resolvida, eu sou uma pessoa muito, eu sei quem eu sou, isso que importa para mim. Então eu falei assim, olha, talvez vocês precisam praticar ser educada. Que a educação faz toda a diferença quando você se comunica com alguém. Uhum, Você entendeu? Então, eu exatamente. costumo ter o hábito de ser educada com as pessoas, eu costumo ter o hábito de conversar com as pessoas e entender quem elas são. Eu não preciso ficar me Uhum, impondo e fazendo alguém me engolir. Porque eu não preciso disso, eu não preciso de autoafirmação. Eu preciso que a pessoa me respeite, mas para que alguém me respeite, eu tenho que também dar respeito para essa pessoa. Entendeu? Então, hoje uhum, em dia você vê no mundo que as pessoas estão muito agressiva, muito doente, muito mal, muito complexas. Então, assim, no judiciário, obviamente é bem masculino. Mas hoje em dia já tá. Isso daí já está muito melhor, muito mesmo. Já imagino. existem muitas mulheres advogadas, já vem mudado bastante, entendeu? Obviamente tem uma coisinha ou outra que ainda precisa melhorar. A gente ainda não resolveu todos os problemas, né, que tem em Uhum, relação ao lado feminino e ao lado masculino. Mas o judiciário já está muito evoluído. Hoje em dia tem sim um preconceito em quê? Em uma mulher bonita poder atuar numa área masculina sem ela ser sim, taxada por. Ai, tô conseguindo porque é bonita, tá conseguindo por porque tá dando outras bola vias, para como se alguém diz. por outras vias, Aham, entendeu? Então, a mulher ela é sempre reduzida. Então, assim, se você é uma pessoa que tem algum problema e você
não tem essa personalidade firme, forte, não tem a inteligência espiritual, não tem a inteligência emocional, não tem esse conhecimento que você precisa adquirir para você saber quem você é, aí você começa a cair, porque o que falarem para você, você vai começar a ter aquilo como verdade. Sim. Aí Você vai entendeu? consumindo aquilo, vai colocando, vai se colocando para baixo cada vez mais, aí não vai mais acreditando, é realmente, ah, estão falando isso, então é porque eu sou assim mesmo, e vai ficando naquele ciclo que não sai realmente, né? Vai, vem, sobe, desce, vai, não, vai, falou, falou. A pessoa acaba não acreditando mais em si, né? Começa a Então perder realmente a tem que estar própria bem fé. resolvida. Você É, tem que e estar bem realmente resolvida é a fé, porque a palavra fé, né? A fé em si, fé em naquilo que si. faz, né? É no conjunto, é na sua própria existência, né, Joane? É necessário isso, na sua própria existência. Agora, já parasse para pensar que o teu nome é um nome forte, né? Anunciação, é o sobrenome. Já Anunciação parasse é para um pensar nisso? sobrenome. Né? Já parasse para Assim, pensar? nunca pensei muito, mas um dia eu cheguei lá em Campinas, vi que tinha uma caravela no Parque Taquaral com o meu nome, eu falei, cara, tem um nome importante. É, não, porque é um nome é uma palavra como eu trabalho com palavras, né, nesse sentido, então eu gosto muito de etimologia, sou fissurada em etimologia, assim. Então, a anunciação, né, que leva a boa nova, que está anunciando Que realmente. anuncia. Eu Então, nunca pensei sobre esse pensa ponto. nisso, viu? Vou Pensa, começar a analisa, pensa refletir. sobre, né? A respeito disso, olha, então que leva a boa nova também, então, querendo ou não, porque tu faz um trabalho enquanto advogada, ao menos aqui no livro tu falas até a partir das tuas experiências também, daquilo que foi vivido, com mulheres, né? Principalmente tu tens muitas clientes aí no teu escritório, mulheres, Joane? Eu trabalho bastante com mulheres, porque, na verdade, eu não me especializei na área de direito de família. Em si, Uhum. nunca foi uma área que eu pretendesse Ah, vou atuar. pegar. Uhum. Mas assim, eu fui casada, tive um divórcio, e nesse divórcio eu tive meu filho sequestrado, e a partir desse momento eu comecei a estudar direito de família, comecei a estudar relações abusivas, comecei a estudar personalidade narcisista, comecei a estudar por que eu atraio um narciso para minha vida, porque a gente tem que entender também. Então aí eu já É, entrei num estudo mais profundo boa. de energia, de feminilidade, de sagrado, que eu fico Uhum. viajando em todas as loucuras, porque eu acho que tá tudo interligado, sabe? Ah, E aí, exatamente. É. aí Bem comecei a estudar Foucaultiana, assim. comecei a estudar a figura da mulher na Bíblia, a figura do homem na Bíblia, e aí eu comecei através de todo esse estudo, tirar minhas próprias conclusões sobre essas relações, como Uhum. se livrar delas, como não entrar nelas e como, estando nelas, aprender a lidar e se resgatar delas. Então, hoje, E tu às vezes eu trabalhas. Pode terminar, pode pode concluir. falar. Hoje Não, eu que eu ia pego uma fazer a mulher, ela senta pergunta. aqui, eu falo assim, Ah, meu, não faço só um trabalho jurídico, eu faço um trabalho aham. psicológico também. Sentou Psicológico, aqui, você vai sentar uma mulher fraca, mas eu quero que você seja uma mulher forte, dona de si, você vai mudar a Aham. sua vida. E assim, essa é a minha gratificação, assim, tipo assim, quando eu vejo a mulher que mudou a vida dela, eu falo, meu Deus, eu consegui concluir meu propósito. Que coisa boa, né? Exato, que coisa boa. Ah, Aí aqui, é ó, um realmente a prazer. Joane, a Joane fala aqui, ó, exatamente no livro, gente, ó, o sucesso exige uma pessoa com inteligência emocional, aquilo que tu falasse, né? Inteligência espiritual, a inteligência emocional. Ó, e quando vencemos na vida, atraímos muitos que se inspiram em nós e muitos que se levantam para criticar. Tem os dois lados, né? Aqueles que a gente está se destacando, olha lá, aqueles, olha que legal, né? A gente sempre vai ter. São os haters, né, da vida real, né? Tem, né? O É, tempo e os que todo. aplaudem, e isso acontece. Mas eu ia te perguntar, Joane, porque tu falando, me veio, não sei se tu talvez já faça isso, mas tu fazes palestras, como é que tu tens vontade, tens esse desejo de levar essa tua experiência também para outras mulheres? Que interessante, né? Eu já fiz algumas palestras em empresa bem relacionadas nessa parte de violência doméstica, Uhum. sobre feminilidade.
sobre a mulher em si, como você se resgatar, né, depois de um ato de violência, né? Como Uhum, você sim. resgatar a sua autoestima, como você resgatar a sua personalidade, como você se inserir no mercado de trabalho e acima de tudo, como você ter fé em si mesmo. Porque hoje em dia tem muitas mulheres que eu vejo por aí, principalmente as vítimas de violência doméstica, que elas começam a se ver feia, elas passam a acreditar no que os outros falam sobre elas, elas não acreditam mais nelas, elas não acreditam que são capazes. Então, assim, eu vejo muita gente que fala assim, eu me separei, tenho 2 filhos, como que eu vou cuidar disso? Eu Uhum. falo, cara, eu tenho 2 filhos, eu crio 2 filhos. E eu crio 2 filhos, eu faço academia, eu faço inglês, faço minhas especializações, ainda tenho tempo de socializar. É, viu? Então, assim, eu tento passar para essas mulheres que é possível. É difícil? É difícil. Mas quem disse que a vida seria fácil, né? Exato. Quem Nada na vida é disse? fácil, nada Não. na vida é fácil, nada que E você for aquilo que fazer na vem vida é fácil fácil. também vai. É, o que vem fácil também vai fácil, né? E aquilo que é conquistado, que é realmente é uma conquista, que veio a partir da tua vontade, do propósito, de um objetivo traçado, ele vai permanecer, vai ser algo mais consolidado e vai servir de base para outros, para novos objetivos, né? Então, como a gente diz, para Para outros você propósitos que seguir. vão vir. Para você É, seguir o seu propósito. Eu falo assim, é. não existe impossível, gente. Nada é impossível. Uhum, Nada é impossível. perfeito, Existem pessoas que perfeito. não creem em si mesmo. Por quê? Elas pegam a experiência de alguém fracassado e acreditam que vai ser o mesmo efeito na vida delas. Então, assim, eu E falo, aí para de se espelhar em fracassados. Não olha para eles, que eles vão fazer você andar, né? acreditar. É, Eles e vão fazer anda, você acreditar nisso. Para. exato. E aí que vem a questão de também a gente estar cercado por essas pessoas. Tem algum momento aqui que também tu falas, e aqui agora eu não sei exatamente em qual momento do teu texto, aqui do teu capítulo, mas que falam, traz essa questão também de estar de cercado, de buscar, de correr atrás, de ter as, né, de relacionar-se realmente com as pessoas. Vamos dizer, se as pessoas certas a gente nunca sabe, né? Quais são as pessoas certas, mas pelo menos que a gente acredita que vão contribuir para que a nossa busca aconteça, né, Joane? Então, pegando aí nesse sentido, então, eu quero fazer, quero me desenvolver, quero aprimorar determinada parte. Então, vamos, né? Estou aqui, estou me cercando por pessoas com tais características e que eu vou poder contribuir com elas e elas vão poder contribuir comigo também, né? Então, Olha, o nosso círculo de amizades. tem um ditado bíblico que fala assim: diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Diga-me Uhum. com quem andas, que eu te direi se você vai conseguir chegar ao seu objetivo. Porque assim, a Exato. gente é o tempo todo influenciado pelas pessoas, seja pelo lado Uhum. positivo, seja pelo lado negativo, né? E eu falo isso com precisão porque eu sou uma pessoa que eu sou bem eclética nos meus relacionamentos. Eu ando em vários grupos, né? Eu sou aquela pessoa que anda em todos os grupos, assim, como eu sou uma pessoa que vim de uma situação de vida, eu passei por todas as classes sociais, eu consigo andar em vários grupos de pessoas e eu tenho Uhum. isso muito nítido em mim que você, dependendo do lugar e da pessoa que você está, você pode ser influenciado tanto positivamente como negativamente, né? E dependendo Ótimo. da pessoa que você está, ela pode fazer você desacreditar de si próprio. Então, assim, é importante que você ande com pessoas incentivadoras. É importante que você ande com pessoas que estão também lutando como você, que estão acreditando como você, porque essas pessoas vão te jogar para frente. Agora, se você Uhum. andar com pessoas sem propósito, sem objetivo, sem fé, aí você vai fazer o quê? Você vai tentar se adequar no mundo dessa pessoa. Aí você vai reduzir o seu mundo para caber no mundo dessa pessoa. Uhum. E você vai dar um passo para trás. E muitas vezes, para você andar, você vai ter que entender que você vai ter que, infelizmente, deixar algumas pessoas para trás. Não porque você é melhor que elas, mas porque é impossível você carregar todo mundo com você. E no seu processo de crescimento da vida, você começa a perceber que você vai se distanciando cada vez mais de É, algumas pessoas naturalmente. naturalmente. Não que você não as ame, não que você não torça por elas e não queira o bem de cada uma, mas crescer é isso, é Uhum. andar para frente. Exatamente.
É como um ônibus, vamos pensando assim, um ônibus que vai parando, vai deixando algumas pessoas em algumas paradas, em alguns pontos, e vai ter que ir seguindo, vai ter que seguir no rumo, vai ter que seguir no destino, né? Vai seguir ao destino. E assim vai indo. É porque não, porque talvez aquele lá seja o ponto daquela pessoa que não é o seu, não é a sua parada naquele momento. Talvez depois ela vai pegar novamente o ônibus, vai parar no seu ponto e assim por diante. Então nós estamos todos, né, nesse ônibus da vida, né? E E às vezes, sabe o que que acontece? As pessoas que estão ao nosso redor, elas tendem a não acreditar em nós, uhum, sabe? Tem um trecho da Bíblia, que eu falo muito da Bíblia porque eu sou apaixonada pela Bíblia, me desculpem. sim. Não, mas é Mas, ótimo. mas tem um trecho da Bíblia que Jesus fala que ele não fez muito milagre onde ele nasceu. Porque ele não poderia fazer milagre ali, porque as pessoas não acreditavam que o filho de um carpinteiro poderia ser o filho de Deus, poderia ser o rei da terra. Então Uhum, Jesus teve que sair da cidade dele para fazer milagres em outros locais, porque ali ninguém acreditava nele. Então muitas vezes a gente precisa entender o quê? O lugar que a gente está, aquelas pessoas que não acreditam em nós, elas podem fazer ser, elas podem nos fazer ser o que elas querem que a gente seja. E às vezes, para você ser o que Deus quer que você seja e cumprir o seu propósito, você vai ter que andar. Porque você não vai conseguir exato. fazer milagre ali, você não vai conseguir. Você vai ficar o tempo todo tentando provar para aquelas pessoas quem você é, ou se você vai andar onde as pessoas acreditam já em quem você é, onde as pessoas te enxergam como você é. Então eu tiro essa passagem de Jesus Cristo porque é uma passagem que me motiva muito assim, porque Jesus ele não parou na cidade dele para convencer aquelas pessoas que ele era o filho de Deus. Ele seguiu o propósito dele. Então assim, muitas Uhum, vezes a gente fica parado tentando convencer as pessoas que a gente é alguma coisa. E a gente nunca vai conseguir convencer essas pessoas porque elas estão sempre tendenciosas a nos reduzir. E elas estão exato. sempre tendenciosas a pegar o nosso pontinho fraco ali, a nossa fraqueza, pegar lá e abrir o nosso livro E do ali? passado. Ah, vou abrir Aham, aqui seu livro do passado para trazer aqui. E ela não aham, entende que você não é mais o seu passado. E ela não exato. entende que você não é aquela condição de vida que você nasceu. E aí você Uhum. só vai conseguir mudar essa realidade se você fizer como Jesus. Jesus não ficou ali, as pessoas olhavam para ele como filho de um carpinteiro pobre. Ninguém acreditava nele, ele não fez milagre ali. Jesus sabia quem ele era, ele sabia do propósito dele e ele saiu daquela cidade, seguiu andando em direção ao sonho dele. Ele não parou para convencer ninguém dos sonhos dele. Ele Ele sabe, acreditava nele, né? ele sabia quem ele é. Então, muitas vezes não é sobre o que as pessoas acreditam de você, é sobre quem você sabe que você é. E se você souber quem você é e qual é o seu propósito que Deus tem para você e como é Uhum. grandioso o seu propósito, você não vai parar para convencer ninguém, porque você não tem tempo Exato. para isso. E E você vai não ficar precisa perdendo, convencer. né? É perda de tempo, vai ficar convencendo. Não. Se a pessoa não acredita, não está acreditando, olha, eu acredito naquilo que eu estou fazendo, então, bora. Eu Se a pessoa não acredito em comprou o seu milagres. sonho, vai. Então, assim, a partir do momento que você acredita, eu falo, cara, a Bíblia é um manual de instrução. É, Não é um sim, livro total. religioso, é um É. manual de instrução. Lá você tem todas as instruções para a sua vida e todas as histórias para um momento que você está passando na sua vida, você chegar ali e ler e se motivar. Entendeu? Com Então, assim, certeza, com e às vezes eu certeza. vejo muitas pessoas falando assim: nossa, mas você crê em Deus, por que você está passando por isso? Cara, Salomão tinha depressão. E não significava que ele não tinha fé em Deus. Então, assim, Uhum. tudo que. Porque assim, a gente tem aquela noção de que acreditar em Deus tem que ser aquela coisa de religiosidade, tem que ser aquela coisa de ser um ser humano perfeito, e não tem que ser isso. Por isso que existe esse manual de instrução para você entender que ali tem as etapas que você está passando na sua vida e que vai ser um fortalecimento para você andar. Então eu Com sempre certeza. busco nesse manual, a minha Aham. base é toda baseada nesse manual de instrução. Ô, Joane, hoje tu tens uma, falas muito de fé, tu tens uma religião hoje específica? Olha,
Eu sou batizada na igreja evangélica, mas eu não gosto muito de falar, porque eu não gosto de falar assim, eu sou evangélica. Eu falo assim, Sim, eu sou sim. seguidora de Jesus Cristo. Uhum, Entendeu? Eu não gosto uhum. de me vincular a religiões. Eu sou Sim, seguidora de Jesus rótulos, né? Cristo. Eu Rótulos, estudo é. a Bíblia. Se eu chegar num lugar e ela estiver praticando o que está escrito ali, eu estou ali. Se chegar num lugar e Aham, o pastor, quem quiser que seja, falar algo que está diferente dali, eu não vou estar ali porque eu tenho um conhecimento e o conhecimento que eu tenho sobre Deus claro, me libertou. Agora, claro. obviamente, se alguém perguntar assim, ai, mas você é evangélica, o que você faz? Cara, eu sou pecadora. Entendeu? Jesus não veio no Sim, mundo porque a gente estava salvo, ele veio no mundo exatamente para que a gente merecesse a salvação, porque os nossos pecados jamais nos permitiriam ser salvos. Então, assim, eu sou uma pecadora em tratamento, estou em tratamento sempre, pretendo melhorar cada dia, mas é a intenção, infelizmente né? é uma luta que a gente trava com nós mesmos o tempo todo. Mas eu sei É. verdadeiramente quem é Jesus, eu sei verdadeiramente quem é Deus, e eu tenho essas bases comigo. E eu falo, eu não tenho essas bases comigo porque assim, eu sou uma pessoa religiosa, não, porque Deus realmente mudou a minha vida e Deus realmente fez Uhum. milagres em minha vida. E fez milagres assim que às vezes eu conto para as pessoas, falo assim, cara, aconteceu, eu tive essa experiência assim, acessada com Deus. A pessoa fala assim, não é possível, você está É mentindo. Eu falo, mentira. é É. mentira. Eu falo, mas eu tenho necessidade de mentir para te convencer aí da igreja. Minha filha, eu não tenho necessidade, até porque eu sento no bar e tomo um vinho. Quem sou Aham. eu? Entendeu? Acredita se quiser, não acredita se Acredita quiser. se Se não quiser. quiser, paciência. Mas eu não sigo a Jesus Cristo, eu não sigo os princípios cristãos da Bíblia porque eu sou uma religiosa, é porque eu tenho precisão em falar que Deus Uhum. fez milagres em minha vida. Se eu Perfeito. sou hoje quem eu sou, é porque foi Deus. Eu sou filha de 2 analfabetos, eu não tinha condições nenhuma de ser nada. Fui mãe solteira com 15 anos de idade. Uhum. Eu estudei porque Deus me deu condição de ganhar uma bolsa de estudo. Sabe, tudo foi Deus na minha vida. Eu lembro que quando eu terminei a minha faculdade, eu falei assim: nossa, quero fazer uma pós na PUC. Aí uma colega Tá. minha chegou e falou assim para mim: não, faz no Damasco, que é mais barato, você não vai conseguir pagar a PUC. Eu falei: cara, eu falei para Deus que eu quero fazer uma pós na PUC. Como eu vou pagar? Isso não é meu, isso é um problema de Eu vou Deus. fazer. Eu Eu vou só fazer e escolho a deu. roupa. A minha maior dificuldade é escolher a roupa. Tipo Aí assim, isso é assim, complicado, né? que roupa eu vou usar? Eu demoro pra caramba, porque Deus não vai descer aqui pra escolher a roupa que eu vou usar. Aham. Mas as Aí é outras demais, coisas que. né? Aí é demais, mas as outras coisas que Aham. Deus pode fazer na minha vida, eu só peço. Deus, eu quero isso, você pode me dar? Eu creio que Bora. Deus já me deu, Aham. entendeu? Como ele vai fazer, não é uma competência minha, até porque Sim. se fosse minha competência, né, eu já tinha feito. Então, tudo que foge à minha competência vai para a competência de Deus, ele faz, e eu não É. quero saber como ele faça. Aí tem que dar aquela respirada, tem que ter paciência, porque a gente precisa exercer também, né, a paciência, pensar, refletir, tem tudo isso, né, Joane? Tudo isso a gente precisa, a gente precisa pensar também, né, ter calma, então aguardar o momento e nunca ficar esperando também, né, fazer acontecer, né, fazer acontecer, Não, arregaçar sim. as mangas como tu fizesse, né, que tá aí, ó, Tem que a gente vê trabalhar, uma baita história, tem que estudar. Não basta. A fé sem ação é morta. A fé sem inteligência e conhecimento também é morta. Então, você tem que maravilha. ter uma fé ativa, porque Deus é Uhum. verbo, ele não é parado, ele é verbo. E o verbo, ele é É ação. Então, ação. você tem que Adorei, estar adorei essa agindo metáfora. sempre com o É, verbo. aham, Então, eu adorei falo, isso aí, ó. você tem que estar É, em ação, né? O verbo, ele está em ação, ele não está em inatividade. Entendeu? Então, não basta uhum, sentar e falar assim, eu creio. Não. Você tem que estar fazendo a sua parte, porque é isso que Deus quer, Ele quer te capacitar. Você vai ter a é, fé, mas Ele quer te capacitar, porque os filhos de Deus não podem estar passando vergonha na vida, né? Você é filho exatamente. do Todo-Poderoso, do dono de tudo, né? Então, assim, como você pode se diminuir? Não dá. Eu sempre falo, cara, Deus me trata como uma princesa, então eu tenho muita dificuldade de me relacionar por isso, porque qualquer pessoa que me trate menos do que Deus me trata, eu já não Sim, não aceito. quero, não aceito. Já não Aham, quero. Então, assim, você tem que saber o quê? A sua identidade. Se você sabe a sua identidade, você acaba com todos os problemas da sua vida. Você acaba com maravilha. medo, você É, acaba com a inatividade, porque você vai estar ativo, porque ele é um verbo de ação. Você uhum, acaba com relações abusivas, você acaba com todos os seus problemas.
Você entendeu? E você acaba com uma coisa que eu falo assim, quando eu conheci Deus, eu era uma menina fraquinha. Deus me tornou uma mulher muito forte. Porque Deus é isso. Deus ele é força, ele é sabedoria. Uhum. Então não tem como você se aproximar de Deus e você não se tornar um ser humano muito mais forte e muito mais sábio do que você já era. Porque o Exato. conhecimento que ele te faz adquirir, porque ele fala assim, É levanta incrível, daí né? e vai. É incrível. Então eu falo assim, gente, quando eu cheguei em Deus, eu falei, eu lembro, até estava contando esses dias para uma amiga minha, eu falei, cara, há 8 anos atrás eu cheguei na igreja e eu falei para Deus, falei, Deus, olha, eu sou muito pecadora, eu amo o pecado, se você não me mudar, eu não vou mudar. Ai, meu Deus. Não, fala bem, né? Chega no tete a tete aqui e chama, olha, é o seguinte, cara, ou é assim, não tá dando certo isso. Eu falei, se Boa. você não me mudar, eu não vou mudar porque eu amo o pecado, é bom. As Aham. coisas que eu faço que me faz mal é bom, eu sinto prazer naquele momento. E É. aí Deus começa a trabalhar através te dando conhecimentos, dando modificação, colocando pessoas na sua vida. Por isso da importância de você andar com pessoas melhores, porque Uhum. elas te ajudam nesse processo de amadurecimento, de se tornar um ser humano melhor. E eu falo assim, às vezes eu olho para mim, há um tempo atrás eu falo assim, não é mais eu. Aham. Não se Agora, foi reconhece eu? mais, né, naquela Não versão. me reconheço. Eu falo assim, eu fiz Uhum. tudo isso sozinha? Não. Eu quis, porque você tem que ter a vontade. Se você Uhum. não tiver vontade de mudar algo na tua vida, nada vai mudar. Você pode adquirir todo o conhecimento, pode vir a mentoria, a melhor mentoria do mundo até você. Se você não tiver vontade, nada vai Não acontecer. vai. É. Então você tem que ter vontade. Então eu Perfeito. falo, E, gente, olha, gente, adorei. Não, Joane, assim, ó, eu tava antes de a gente começar, a gente falei no início, e quem chegou depois, gente, atenção, tá? Amanhã, essa nossa conversa aqui, essa nossa live já vai estar no YouTube, no no canal. É só YouTube. jogar o meu nome lá, Carla Ribeiro, com K. Também vai para o podcast, tá? Vai para o meu podcast também. Eu vou compartilhar depois com a Joane aí, Que bom. todos os links aí também, para você acompanhar. Então, você que pegou pela metade, não se preocupe. Eu só digo o seguinte: eu acho interessante, acho importante você acompanhar desde o início, para entender Que a bom. história dessa mulher aí, dessa Cansançoense. Cansançoense. Nome Cansançoense, olha difícil, né? só. Eu imagino a criança sendo alfabetizada. Não, agora deixa eu aproveitar. A Joane ela fez aí uma metáfora e falou do verbo, né? Até anotei aqui, porque me lembrei de uma vez, estava dando aula para eu fazia assim, eram umas aulas de língua portuguesa para umas meninas, eram para umas gêmeas, assim, elas eram muito queridas. E aí eu estava falando sobre verbos e tal, assim, eram crianças ainda. Aí eu lembro que, assim, ó, o verbo ele pode ser uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza, aquela, né, assim, tentando dar. Aí teve uma delas que assim olhou para mim, tá, Pro. Então, é o estado tipo Santa Catarina, né? Porque Ela não sabia que era Aí eu, estado, né? é, aí eu assim, gente, eu morri de rir. Aí agora me fizesse lembrar, né? Do verbo, que é a ação. Aí eu me lembrei, mas também é um estado, né? Só não é tipo Santa Pois é. Catarina. Mas Só não é um eu estado tipo Santa Catarina, né? só não é um estado tipo Santa Catarina. Não, aí eu As imagino, isso pra mim crianças são ficou muito clássico. boas. Muito. Aí eu me lembrei, eu comecei a rir pensando nessa história. Assim, não, anotei aqui, porque depois até eu vou ter que produzir um conteúdo em cima disso depois. Mas olha só, eu adoro esse jogo de palavras, assim, gosto muito de falar com pessoas que sempre valorizam a questão do conhecimento, de verdade, porque eu acredito também na força do conhecimento, na força da educação. Todos nós temos essa capacidade. É a mesma coisa, eu não gosto. Muitas pessoas falam, né, inteligente, é o que é inteligente. Para mim, todos somos inteligentes, acredito Todos nisso. somos. Todos somos inteligentes. A questão é como nós utilizamos a nossa inteligência. Porque envolvem vários fatores, como tu mesma disseste, né, que nós estamos aí cercados de uma sociedade, cercados por uma sociedade em que muitas pessoas, assim, têm preguiça mesmo, infelizmente, de correrem atrás, de ir atrás dos sonhos, do propósito de estudar, de buscar, de se aprofundar, né, de entender a realidade, o contexto e tudo isso. Então, a gente não pode dar bobeira, não pode É dar porque bobeira de hoje verdade. a gente vive uma geração de desculpa, né? A gente vive É, uma geração de é, desculpa. Às vezes muitas pessoas, às vezes tem pessoas que chegam e me falam assim:
Ah, isso aconteceu na minha vida porque aconteceu algo assim, assim, assado, que minha mãe Uhum. fez. Eu falo, tá bom, agora tu já descobriu o problema e qual é a solução? É, Então tem muita gente que só exato. descobre o problema e ela foca no É, problema, ela não busca a solução. exato, exato. Tá, tem problema? Aí tem gente que fica aí, fica. A gente diz assim, né? Fica louco. Né? Não. Agora, porque tem um problema. Ok, tem um problema. E qual é a solução? Vamos para todo problema. Deve haver uma solução. Se não, Você não, tem se que ser não existe você ainda, a tem que gente ser tem um que ir atrás. resolvedor de problema. Eu sou um É, resolvedor de problema. Cadê o problema? Traz aí. exato. Vamos ver a É, solução. Não vou ficar exatamente. A gente focando não no quer. problema. É, a gente não quer Preciso ver perrengue, a a gente quer solução. solução. É, E hoje em exatamente. dia as pessoas têm isso, ou elas se apegam demais ao problema, ou também tem muita gente que quer saltar etapas. Por exemplo, muitas vezes você vê uma pessoa, eu sou advogada tem 11 anos, mas eu já luto na Uhum. minha vida tem muito mais que isso. Então tem Sim. gente que ela não tem uma realidade na vida dela de olhar para um projeto e falar assim, ó, eu comecei esse projeto hoje, mas eu tenho noção que vai ser 5 anos para me chegar até aqui. Uhum. Porque você tem que ter esse senso de realidade, que você vai começar algo hoje, não é no mês que vem que vai trazer resultado para você. Porque se você não tiver esse senso de realidade, de que as coisas é uma construção, você se frustra. E você não chega Exatamente. nunca à finalização dos seus projetos. Ou às vezes você cria metas assim, fora da realidade na sua vida. Começa a colocar metas possíveis na sua vida e começa a entender que essas metas têm um prazo para serem concluídas, porque senão Uhum. você vai ficar o tempo todo paralisando as coisas, porque você não é Exato. realista, porque você só vê o problema e porque você busca soluções imediatas. Né? E eu falo Ninguém assim, por que quer, ninguém existe, aguarda, né? Sociedade por que existe imediatista os que a gente tá. estelionatários? Né? Por que existe É... o estelionatário? Porque existem pessoas que querem soluções rápidas e fáceis. Uhum. Nossa. Olha, gente, tem assunto para mais 1 hora e meia aqui. Olha, Ainda olha, bem então que tem muita coisa, porque a gente vai vendo, vai falando de uma coisa e de outra, vai pensando, puxa, dá para a gente falar sobre isso e etc, né? Realmente, que bom, fico muito contente quando tem esse conteúdo de verdade, tá? Agora, Joane, nós vamos fazer o seguinte. O lançamento do livro é dia 3 de setembro. E eu quero que tu faça um certo. convite aí para quem está acompanhando, para quem for ouvir, for acompanhar depois também, para seja para adquirir o livro, para acompanhar o lançamento. Faz um convite aí então para conhecerem o livro, Elas Empreendedoras, em especial para lerem o teu capítulo, o capítulo que abre o livro. É possível começar do zero. Bora lá, Uma Joane. novidade que eu nem sabia, né? Gente, Viu? vocês que estão aqui assistindo, que vão assistir depois, eu recomendo, compre o livro Elas Empreendedoras. É possível começar do zero. E quando eu falo do zero, eu falo com precisão porque eu falo assim, é um testemunho de quem realmente começou do zero, né? Daquela pessoa que teve boas possibilidades de estar vendendo um começo do zero. É um testemunho. Uhum. Então, podem ler. Se quiserem elogiar, vocês elogiem. Se quiserem mandar crítica, pode mandar também, porque eu respeito a opinião de todo mundo. Mas o livro está aí, dia 3 vai ser lançado. A gente vai ter live ao vivo, né, do livro. E Vai, vai. depois vai ter os links aí de venda também para vocês. Eu Exato, quero, exatamente. E quero todo mundo vamos lá participando. incentivar, incentivar, sabe por quê, gente? Escrever a sua história, escrever uma jornada é muito importante. E nós temos aqui 17 empreendedoras, 17 coautoras que estão reunidas num material, eu digo para vocês, de qualidade imensa. Então, começando com a história da Joane, tem todo um enredo, tá? Foi montado, tem um enredo, ó. É possível começar do zero, depois comece agora, como se tornar uma empreendedora bem-sucedida, liberdade de escolha, vai passando, fala da parte financeira, vai falando também das chaves do sucesso, inteligência financeira, princípios Tem inegociáveis. um Então, pouquinho de tudo, um né? Vai ser bem pouco de tudo, exato. Então, vale a pena realmente vocês terem contato com o material. Ó, Elas Empreendedoras, dia 3 de setembro, o lançamento em Florianópolis, em Santa Catarina. A partir das 19 horas, nós vamos ter a transmissão pelo canal do YouTube da Editora Legado. Então, fiquem atentos aí conosco e prestigiem muito, 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 muito de verdade aí, que eu tenho certeza será um sucesso.
Joane, muito E uma obrigada pelo teu contribuição para as tempo. mulheres, né? Com tanta Ah, mulher aí seguramente. contribuindo, maravilhosa. Seguramente. É um time forte, hein? Só digo para vocês, é um time forte. Joane, muito Obrigada, foi um obrigada pelo teu prazer, viu? tempo, tá? Eu que Muito prazer agradeço você. mesmo. Agradeço. Ó, Joane, um exemplo de mulher batalhadora, guerreira e vencedora. Uhum. Aí, ó, vários recadinhos que a gente até não leu todos, mas todas as pessoas que passaram por aqui, de verdade, Beijo. muito obrigada, gente. Foi uma imensa honra aí ter todos vocês por aqui passando conosco nesta noite. Senta que lá Boa vem história, noite. volta semana que vem e amanhã vai estar também no canal no YouTube, só botar lá Carla Ribeiro com K, também no podcast, no Senta que lá vem história, e tem muita história para contar. E ó, não se esqueçam de ler também aí o capítulo, o livro do qual a Joane é coautora. Grande abraço, gente, até mais. Tchau, Abraço. tchau. Beijo. Tchau, tchau.